Capítulo 59, 2. Ajoelhe-se e beije meus sapatos. Depois de ver o rei realizar outro milagre, salvando magicamente a vida do adolescente, os cidadãos de Chambord em volta não puderam deixar de se alegrar. Angela, me diga o que aconteceu. Fei entregou o menino para um dos soldados cuidar. Olhou para a cavalaria imperial, que estava rindo orgulhosamente com um ar provocante, depois se virou e perguntou. Com uma expressão de raiva cobrindo seu rosto inocente, ela segurou firmemente a mão de Fei e depois sussurrou no ouvido dele. Fei ficava mais enfurecido enquanto ouvia. Uma fúria insana queimava em seu coração e sua expressão era tão fria quanto gelo. Uma sensação assassina afiada, sem saber, se difundiu de seu corpo. Fei descobriu que aqueles cavaleiros sujos fingiram estarem bêbados e começaram a tocar nas garotas ao lado de Angela e Emma. No início, essas garotas toleraram um pouco, porque a cavalaria era de seu império patrono, Zenith. Quem pensaria que esses homens eram insaciáveis ao ponto de algum ousado cavaleiro querer tocar em Angela e ainda insistir para que ela acompanhasse o seu cavaleiro Capitão Semak, para beber e dançar com ele. Seu comportamento imprudente e grosseiro irritou os jovens cidadãos de Chambord. Como os energéticos rapazes permitiriam que a noiva do grande rei Alexander fosse insultada? Eles se aproximaram e repreenderam a cavalaria. Ambas as partes começaram a empurrar uns aos outros, mas um cavaleiro de Zenith tirou sua espada e cortou a garganta do jovem que estava de pé em sua frente. Fei escutou pacientemente enquanto Angela lhe contou toda a história. Ele tocou suavemente no ombro de sua noiva e lhe disse para relaxar. Ele então caminhou para frente, passando pela parede humana, que foi formada por Emma e outros jovens, e ficando na frente da comoção. Oh! Você é o rei Alexander, certo? O vice-capitão cavaleiro Semak estava no centro de toda a cavalaria. Ele era como uma lua rodeada por um bando de estrelas. Apertou os punhos, cruzou os braços e caminhou um par de degraus. Depois que ele observou Fei, com seu comportamento altivo, ele disse levemente: Sua Majestade, estou muito insatisfeito com a maneira que Chambord trata os seus convidados. Veja, meus homens só queriam convidar a rainha para uma dança, mas alguns de seus cidadãos estavam bloqueando e insultando-nos injustificadamente. Honestamente, o cavaleiro Capitão Semak não tinha nem respeito por este rei chamado Alexander. Em vez disso, desprezava esse pequeno tipo de rei das montanhas. O Império Zenith tinha muitos reinos afiliados. Nos olhos de Semak, os reis impotentes de pequenos reinos de nível 6 mantinham posições mais baixas do que os humildes navegadores de São Petersburgo. Portanto, ele não escondeu sua expressão de desprezo e disse: Embora meu humor tenha sido perturbado e minha diversão foi interrompida, se a rainha puder fazer uma dança da mesa redonda para nós, vou tratar isso como se nada tivesse acontecido. Depois disso, os cidadãos de Chambord começaram a gritar e a amaldiçoar. No continente Azeroth, a mesa redonda era uma dança feia que as prostitutas mais degradantes costumavam fazer para agradar aos homens. Pedir a uma futura rainha para fazer a mesa redonda era o maior insulto de todos os tempos. O capitão cavaleiro Semak não se importou com a maldição e a raiva da multidão. Ele sorriu como uma expressão desdenhosa em seu rosto e o ridículo encheu seus olhos como um grande imperador que controlava a vida de todos. De repente, ele levantou a mão e apontou para Emma, que estava atrás de Fei, e continuou: Sua Majestade, mais uma coisa. Deixe sua serva loira chegar à residência da Legião e dormir comigo esta noite. Ela deveria estar agradecida por ter lhe concedido a honra. Certo. Eu também estou interessado na poção mágica que você usou para curar esse cidadão de baixa classe. Dê tudo para mim. Se você puder fazer todas essas coisas, o Império Zenith não punirá Chambord por ser descortês. Depois de dizer isso, Semak olhou para Fei com desdém. Antes disto, Semak tinha estado em muitos reinos afiliados. Os reis e ministros nesses reinos eram como pobres mendigos. Para ter certeza de que seu reino ainda poderia ser protegido pelo Império Zenith, eles fariam tudo o que pudessem para agradar Semak.
Um pequeno rei, de um reino afiliado de nível 5, até forçou sua recém-casada rainha bonita a servir Semak, o capitão da cavalaria imperial, à noite. Seu pedido e comportamento hoje eram como uma recompensa extra nos próprios olhos de Semak. Ele pensou pouco do rei jovem e ignorante na frente dele. Semak estava um pouco confuso em sua cabeça. Ele adorava ver os reis, que tinham autoridade exclusiva e suprema sobre seus próprios territórios, ajoelhados com expressões agradáveis em seus rostos. Dava-lhe a emoção de conquista. Mas hoje, Semak não conseguiu a reação que estava esperando. Ele descobriu, surpreendentemente, que o jovem rei, que estava em pé diante dele, mantinha uma expressão estranha no rosto. O rei estava calmo e frio, ele não mostrou nenhum sinal de querer agradar ou lisonjear Semak. De repente, o sorriso de Semak desapareceu. Rei jovem e ignorante, minha paciência é limitada. Faça tudo o que eu disse imediatamente, caso contrário, acredite em mim, seu pequeno reino não seria capaz de lidar com a raiva de um capitão cavaleiro. Em uníssono com o ultimato de Semak, tink, tink, tink. Os membros da cavalaria com capas vermelhas desembainharam suas espadas afiadas e apontaram para Fei, ferozmente e ameaçadoramente. Sorrisos desagradáveis e cruéis apareceram em seus rostos enquanto batiam na armadura com o cabo de suas espadas e faziam barulhos enormes. Anteriormente, essa tática tinha sido muito eficaz contra outros reinos afiliados de nível 6 e nível 5. Mesmo que alguns reis fossem resistentes, quase se cagariam e se ajoelhariam para mendigar por suas vidas. Naquele momento, a cavalaria imaginava a fantástica cena onde este jovem rei morderia a bala e deixaria sua noiva glamurosa fazer a mesa redonda com tudo. Tudo bem, como vocês, bastardos, querem morrer? Essa foi a resposta do jovem rei. O que ele disse? Os cavaleiros se entreolharam em uníssono. Esses arrogantes cavaleiros não poderiam processar a informação com a rapidez suficiente em suas mentes. Como se atreve, o rei de um pequeno reino nível 6 afiliado, dizer uma coisa dessas para um nobre capitão cavaleiro imperial? Ele quer desistir de seu trono. O que você disse, Punk? Você entende mesmo o que está dizendo? Depois de ver o rosto de Semak ficando cada vez mais frio, o cavaleiro que cortou a garganta do garoto adolescente sentiu que era um grande momento para lisonjear o capitão cavaleiro. Ele correu até Fei arrogantemente e apontou para o nariz dele com sua espada e praguejando: "Você pequeno bastardo imprudente! Você acha que é realmente um rei alto e poderoso? Ajoelhe-se e beije as botas do cavaleiro capitão imperial e peça desculpas, caso contrário, O ruído abafado interrompeu seu clamor. O cavaleiro nem sequer tinha terminado de falar quando de repente sentiu que foi atingido por alguma coisa. Ele ficou chocado e olhou confuso. No segundo seguinte, uma expressão inconcebível apareceu de repente em seu rosto. Ele queria gritar desse terror sem precedentes, mas assim que ele abriu a boca, o sangue jorrou e ele não conseguiu fazer nenhum som. Um punho pingando de sangue saiu por suas costas. Uma série de pessoas ofegantes podiam ser ouvidas. Todo mundo viu que, enquanto o soldado estava falando coisas sem sentido, o rei Alexander, silenciosamente, de repente socou o cavaleiro imprudente no peito. Fez um barulho assustador e estaladiço e a monstruosa força de um bárbaro de nível 12 foi totalmente aplicada, sem qualquer tipo de restrição. O punho penetrou diretamente no corpo do cavaleiro e se revelou nas costas. Todos os órgãos internos e ossos foram quebrados em pedaços. Todos ficaram chocados. Que tipo de força é essa? Como poderia criar um buraco enorme no corpo humano com um punho nu? O que foi ainda mais chocante foi que, no segundo seguinte, Alexander agitou seu braço e transformou todo o cadáver em carne picada. As partes caíram no chão e formaram pilhas. Silvo. Ouviu-se outra rodada de pessoas ofegando. O cavaleiro capitão Semak também ficou chocado com a cena sangrenta e recuou alguns passos. O outro cavaleiro com cabelos vermelhos ficou ainda mais chocado. O medo encheu seus olhos. Depois de ver as pilhas de vapor saindo da carne picada, suas mãos, que estavam segurando as espadas, começaram a tremer.
A praça inteira estava em silêncio. Se alguém soltasse um alfinete, todo mundo ouviria. Deus! O rei Alexander matou um soldado da Legião de Coroação Real de Zenith. Esta cena chocante tinha apagado a mente de muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, os cidadãos de Chambord sentiam-se muito animados e emocionados. Digam, bastardos, como vocês querem morrer? Depois de explodir um cavaleiro de Zenith como matando uma mosca irritante, a expressão de Fen ainda não mudou. Ele sacudiu o punho para se livrar do sangue enquanto se aproximava lentamente de Semak e dos outros cavaleiros. Sua voz estava gelada e seu olhar era tão afiado como lâminas. Com a intenção assassina em seus olhos, olhou para os oponentes como se fossem pilhas de carne podre que até os cães selvagens não comeriam. Como se atreve a matar um soldado imperial? Depois do choque inicial, o capitão cavaleiro Semak ficou furioso. Como um cão de acasalamento que tem seu cônjuge arrebatado, ele tremeu de raiva e apontou para Fei e gritou: acabada! Chambord está acabada! Você está acabado! Declaro que, a partir deste momento, o reino Chambord é agora inimigo do Império Zenith. Comece a tremer de medo. Seu castelo será arrasado. Oh, realmente? Fei disse como uma expressão de desprezo. Nós somos inimigos agora, e daí? O Império Zenith é poderoso. É difícil dizer se Chambord será ou não arrasada, mas sem dúvida, nenhum de vocês vão sair vivos daqui. Depois que ele disse isso, ele gritou: onde estão Pierce e Brook? Atrás dele, Pierce e Brook, que finalmente espremeram-se através da multidão, correram e se apresentaram meio ajoelhados ao responderam ao chamado do rei. Rei Alexander, seu comando. Evacuem os civis, junte a guarda do rei, feche o portão e pare o trânsito na cidade. Então, cercuem a residência da Legião de Coroação e esperem meu comando. Quem se atrever a resistir será executado instantaneamente. Depois de ouvir esse comando, Brook, que era experiente e prudente, ficou surpreso. Sua Majestade está planejando começar uma guerra com o Império Zenith? Mesmo Pierce, que tinha uma cabeça de madeira, estava tendo dificuldade em digerir o comando que ouviu. No lado oposto, o enfurecido cavaleiro Capitão Semak estava tão zangado que ele começou a rir depois de ouvir isso. Ah, ótimo! 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 Você punk ignorante e imprudente, ousando cercar a residência da Legião e enfrentar o Império. Isto é ridículo. A cavalaria de 600 no comboio da Legião acabará facilmente todo o castelo de Chambord. Parece que este reino maléfico não tem mais que existir. Eu vou cortar a sua cabeça primeiro, então escravizar todas as mulheres no castelo e matar todos os homens para lavar o castelo com o sangue deles. Enquanto falava, Semak sacou a espada. Uma energia de terra amarela cobriu seu corpo e 2 estrelas surgiram em sua testa. Era o sinal de um guerreiro de 2 estrelas. Crack Rock Burst. Semak pretendia matar, então ele usou suas técnicas de energia de combate imediatamente. Ele se moveu primeiro e gritou. Sua espada brilhava enquanto ele avançou em Fei, com sua energia amarela da terra, golpeou ferozmente com a pressão de uma montanha em queda. Apenas um guerreiro de 2 estrelas, como se atreve a ser tão displicente na minha frente? Você está procurando sua própria morte. Fei bufou friamente. Uma luz branca piscou e o sabre tempestade apareceu em sua mão. Ele deu um olhar sarcástico e a espada dourada colidiu com a espada dupla do cavaleiro. Depois da série de faíscas e de um som de colisão de metal, o escudo de energia amarela de Semak foi quebrado e sua espada de cavaleiro de mão dupla foi destruída impiedosamente. Ele foi soprado para trás e sangue vazou de sua boca. Como você pode ter esse tipo de força? Semak se esmagou numa enorme estátua de pedra mais afastada. Ele não conseguia fazer parar de jorrar sangue de sua boca. Seu rosto estava cheio de choque e descrença. Ele segurou a estátua enquanto lutava para se levantar. Fei o ignorou. Ele deu um passo e brilhou para frente. A espada dourada se transformou em uma série de luzes douradas.
Depois de fazer um som semelhante ao corte de um tofu, dos 8 cavaleiros de capa vermelha, 7 deles seguraram em seus pescoços sangrando. Eles gritaram enquanto tremiam e caíam no chão. Assim como o adolescente antes, as gargantas foram cortadas e abertas enquanto sangue e espuma obstruía seus pulmões. Eles sentiram uma enorme quantidade de dor, mas não puderam morrer imediatamente. Eles lutavam insanamente. O único cavaleiro que ficou vivo estava completamente petrificado. Ele perdeu toda a sua força. Tink! A espada caiu de suas mãos e foi para o chão. Suas pernas tremeram e um cheiro fedido e repugnante veio de suas partes baixas. Ele estava com medo a ponto de fazer xixi nas calças. Venha aqui, ajoelhe-se e beije minhas botas. Fei olhou para o cavaleiro friamente e ordenou. Isto era o que a cavaleiro tinha dito quando eles estavam provocando, então agora Fei devolveu-lhes o insulto.